51º exemplo. Use break para terminar o loop mais interno. Conforme a gente viu no exemplo 36, a gente tem estruturas como catch e retry aqui, elas envolvem certa polêmica, porque elas são do estilo goto. E em 1968, quando Edgar Dijkstra publicou o artigo que goto são harmful, são perniciosos, houve um grande choque cultural e a programação estruturada ganhou muita força. O que é programação estruturada? É um comando executado depois do outro, fluxo sequencial de execuções e estruturas de controle, if, else, loops, for, while, until e chamadas de métodos. Então todos os jumps são feitos de retorno, de chamada de métodos, são feitos com comandos da linguagem e se evita usar goto, né? Mas em muitos casos é mais fácil e elegante escrever um algoritmo usando uma estrutura do tipo goto. Como a gente viu aquele do throw catch, que era para ler 3 números, então para você sair de loops mais internos é importante, porque existem comandos que saem só de um loop, que a gente vai ver que é o break aqui, né? Então, por mais que Edgar Dijkstra seja muito importante na computação, o que uma pessoa fala não é verdade absoluta, a gente tem que sempre usar muito a razão, e cada caso é um caso, tá? Mas Ruby é bem legal, porque você não escreve goto, né? Você tem o throw catch, aí tem retry, break e redo. Cada palavra-chave tem um significado específico, então traz muita expressividade. Não é um simples goto. Por exemplo, o primeiro que a gente vai ver, o break. Ele termina imediatamente a execução de um loop. Mas se eu tiver vários loops alinhados, é só o laço mais interno, tá? Laço e loop é a mesma coisa, né? E olha que bacana, em Ruby, o break ele pode retornar valores, né? E se um loop não tem o comando break, aí ele retorna nulo, nil. Por exemplo, aqui tem um código. O i recebe 0 e retorno vai receber o resultado de while, que como a gente viu, o while é uma expressão, aqui esse while end. E toda expressão em Ruby retorna um resultado. E a gente está fazendo a atribuição dentro da condição do while. Que a gente chama de condição, mas é uma expressão que enquanto for verdadeira, o while é executado. Por isso a gente chama de condição. Então o i recebe 0. E aqui o i recebe 1. 1 é verdadeiro. O 0 também era verdadeiro, tá? Porque em Ruby só é falso, false e nil. Isso. E aqui a gente vai quebrar o loop. Um exemplo controverso, né? Se o i for maior que 50. Então, na hora que o i valer 51, ele sai do if. E a gente está retornando o valor do i, que vai ser 51. Então, o retorno vai imprimir 51. Porque o break pode retornar um valor. Se você escreve break e passa um argumento, esse valor vai ser o retorno do while, e esse retorno do while vai guardar numa variável. E se eu escrevesse um loop sem break, que nem está dizendo aqui, ó, caso um loop não tenha o comando break, ele retorna nil. Então aqui, esse loop aqui, que é i menor ou igual a 50, e i recebe i mais 1, que é uma forma mais tradicional de escrever esse mesmo loop, né? Ele vai imprimir nil, porque não tem a palavra-chave break, então quando ele acaba o loop, não é um bloco de comandos begin end que retorna o último comando executado. Quando eu escrevo while end, ele vai retornar nil. Executando 51, e nil, quando eu mando imprimir o nil, ele imprime como string vazia. Mas se a gente der aqui o comando p, retorno, o p vai chamar inspect. E aí ele vai imprimir nil aqui, pra gente descobrir. Porque é muito difícil você saber o que é um valor nulo, né? Um nulo não existe. Então, use o comando break para terminar o loop mais interno.